Toda mulher, toda mulher. O Toda Mulher está de volta falando hoje sobre o dossiê Mulher. Doutora Adriana, o dossiê Mulher, ele traz alguns dados de diversos crimes praticados contra as mulheres, como homicídio doloso, feminicídio, tentativa de homicídio, tentativa de feminicídio, estupro que a gente já falou, a lesão corporal e tantos outros. O feminicídio também é um outro crime que a gente vem discutindo muito no país inteiro, ganhou esse título tão importante, né, para caracterizar esse crime específico. E ele também é um crime que a gente percebe que é majoritariamente cometido pelos companheiros e também dentro da residência, seja do homem ou do casal ou da própria vítima, né? Esses dados também mostram pra gente que é preciso mais políticas públicas para tentar impedir essa violência toda, né? Não, sem dúvida. Nós estamos esse ano na nossa 14ª edição do Dossiê Mulher. Então, já há 14 anos, de forma ininterrupta, o ISP lança anualmente um estudo temático com os indicadores criminais referentes aos crimes contra as mulheres, os principais crimes. Na verdade, a gente procurou trazer um leque aí de tipificações de diversos crimes, desde a violência física, psicológica, patrimonial, sexual contra a mulher. E foi feito um estudo e vários filtros, várias análises que nós fazemos com relação à idade, com relação à raça, com relação ao local da prática do crime. E o que a gente observa com relação aos crimes de feminicídio é justamente isso. Grande parte dos crimes, uma boa parte, ocorre também no interior das residências e é praticado por pessoas que gozam do convívio daquela mulher. Normalmente companheiros, ex-companheiros, que acabam figurando como autores aí do crime de feminicídio. E a gente observa também que as mulheres mais afetadas, existe um percentual maior de mulheres negras, e a gente tem um dado interessante da seção Outros Olhares da pesquisa, que fala dos municípios que receberam o maior número de registros, né? Alguns na Baixada Fluminense, outros na Zona Oeste. Por que a senhora acredita que esses locais especificamente estão tendo um registro maior? Porque a gente sempre disse aqui que a violência contra a mulher não tinha classe social, não tinha cor. Todas as mulheres acabam, de alguma maneira, podendo ser afetadas. Isso não era uma coisa específica de uma parcela. Por que, então, que essas regiões estão tendo um registro maior? Realmente, a violência doméstica, ela não obedece, não respeita a classe social, do ponto de vista geográfico, ela é, de certa forma, podemos dizer, democrática. Ela atinge a todas as mulheres, independentemente da sua raça, da sua profissão, da sua origem. Mas o que a gente verificou, pelos dados que nós recebemos através de fontes de registros da Polícia Civil, do Estado do Rio, é justamente um número maior de registros nessas regiões apontadas. Eu tive a oportunidade de, durante 2 anos e meio, trabalhar, se titular de uma DEAN Centro. Logo no início da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006 e eu fui convidada para assumir a titularidade da unidade em 2007. Então, nós tínhamos ainda pouco tempo da Lei Maria da Penha, eram aquelas experiências iniciais, né, da Lei Maria da Penha. E o que eu pude observar nesse período que eu estive lá trabalhando é o seguinte: nós temos formas de violência que se solucionam no âmbito público e formas de violência contra a mulher que muitas vezes se solucionam no âmbito privado. O que eu quero dizer com isso? Muitas mulheres que são vítimas de violência, não estou falando com relação ao feminicídio, que é a forma mais grave, né, que atinge a vida, mas lesões corporais, ameaças, crimes contra o patrimônio, quebrar o celular, por exemplo, suprimir um documento, muitas vezes são solucionados no âmbito privado. Então, ao invés dela procurar uma delegacia, uma unidade policial, ela procura um advogado e tenta dar solução à questão. E algumas outras mulheres, muitas vezes não têm condições, têm acesso ao advogado e procuram a ajuda efetivamente do Estado para trazer uma solução àquele problema. E aí o Estado, naquele momento, é representado por uma unidade policial. Então, ela procura uma delegacia. Então, boa parte da resposta a essa questão, esses números mais elevados nessas regiões, pode se dever a isso, né? As mulheres é porque tem mais casos, é porque são mais registros em delegacia.
Olha, pode ocorrer uma maior concentração de casos, sim. Muito embora quando nós falamos, por exemplo, do feminicídio, você tem uma certa distribuição no estado, né? Sobretudo na capital e em algumas outras áreas próximas à capital. Então, se deve também simplesmente ao fato também, realmente, de um número maior de casos ocorrerem nessas regiões, mas também do fato daquelas mulheres dessas regiões procurarem né, de forma mais efetiva, que é o que elas encontram, aquela solução, a uma unidade policial para a elaboração de um registro. Eu só quero aproveitar a oportunidade de dizer aqui que só é possível a elaboração desse estudo que se norteia aí políticas públicas de enfrentamento contra a mulher a partir de dados. E esses dados nós só temos através de registros de ocorrência. Do que é formalizado. Do que é formalizado. Então é muito importante que toda mulher que sofra qualquer tipo de violência, não só no sentido de parar com aquela violência, de trazer uma punição efetiva àquele autor para que ele não se perpetue essa violência com outra mulher, mas também para termos uma estatística de qualidade, de quantidade de qualidade, para que o Estado possa aí propor e não só propor, né, realizar ações efetivas, ações públicas necessárias a esse enfrentamento. Deputada, a gente tem visto com muita frequência esses casos de violência contra a mulher, de tentativa de feminicídio e, às vezes, a concretização do feminicídio. E muitas dessas mulheres já tinham feito denúncias contra os parceiros ou os ex-companheiros, já tinham medidas protetivas em curso e, mesmo assim, o crime se concretiza. Por que essas medidas protetivas não estão de fato protegendo essas mulheres, né? Por que é tão difícil monitorar esse denunciado e a segurança dessas mulheres? Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela trouxe inovações, mas quanto mais a gente avança no tempo, quanto mais a gente aplica a lei, mais a gente percebe que há necessidade de atualização dessas estratégias de proteção à mulher, né? Então, em primeiro lugar, eu quero te dizer o seguinte, quando você faz o registro, a intervenção policial acarreta uma mudança no comportamento, né? Essa mudança, às vezes, não é imediata, mas ela vai se alongando no tempo. Quando a gente olhar para essa mulher, a gente tem que entender que essa mulher tem uma dependência afetiva desse homem, né? Uma vez eu fui procurada por um grupo que fazia um estudo sobre o tema Mulheres que Amam Demais. Então, apesar de ter o registro de ocorrência, apesar de não ter sido a primeira vez, aquelas mulheres, de alguma maneira, entendem por dar uma segunda chance para esses homens, porque tem uma dependência afetiva desses homens, né? Por outro lado, no que se refere à medida protetiva, eu acho que nós não temos uma cadeia de acompanhamento eficiente dessas medidas. O que eu estou dizendo? A ideia da medida é muito boa, porque o Estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e apenas 2 abrigos, então tem que ter uma outra ferramenta para proteger essas mulheres dentro de casa, que não seja necessariamente retirá-las da sua casa, até porque a gente sabe que não tem equipamentos públicos suficientes para atender essa demanda. Mas, ao mesmo tempo, as instituições não se falam por inteiro. Em todo o Estado, as instituições não se falam. Tem algumas iniciativas muito boas, como o Projeto Lilás, em que a delegacia, se o juizado tiver o Projeto Lilás, ele pode falar, a delegacia fala diretamente com o juizado e se estabelece ali uma rede de prioridades. Mas para estabelecer isso, você também tem que ter assistentes sociais, então você às vezes precisa do auxílio do município. Nem todos os municípios, nós temos apenas 12 juizados especiais da violência doméstica. Se nós somos 92 municípios, a maioria não está sendo atendida. Então você percebe assim, o que acontece via de regra? É feito o pedido
da medida protetiva, esse pedido é encaminhado à justiça, a polícia não tem o feedback, não sabe nem qual a medida que foi concedida ou não, e a gente não tem nenhuma rede de monitoramento. Quem faz a notícia dessa medida é o oficial de justiça. Aí se o oficial de justiça chegar lá, por algum motivo não conseguir notificar o autor, então como fica isso? Não tem controle dessa medida protetiva. Então eu acho que o segundo passo da Lei Maria da Penha é a gente tentar criar, né, uma rede de controle dessa medida. Fazer essa estruturação. Fazer essa estruturação, porque hoje, se a medida não é cumprida, como é que a gente sabe? O autor foi afastado do lar, aí ele passa 15 dias fora de casa, acha que já pode voltar. Só tem uma maneira da polícia saber disso, é se a mulher comparecer à delegacia. Então a gente tem que criar ferramentas, aí a gente teria que ter o botão do pânico para ela chamar quando necessário, é uma iniciativa que se pensou no momento da legislatura passada com o Tribunal de Justiça, mas não progrediu. A gente tem que ter a Patrulha Maria da Penha, tem algumas iniciativas hoje no sul fluminense, mas a gente tem que ter isso institucionalizado como política pública e como ferramenta legal. Enquanto isso não acontecer, lamentavelmente a gente pode sim ser surpreendido com uma notícia de um feminicídio, porque ninguém acorda com vontade de matar ninguém. O feminicídio é o ponto final de uma cadeia causal, que começou, como você disse, com um empurrão, com uma lesão corporal, e aí teve uma medida protetiva que foi concedida, mas que não foi monitorada e que a mulher também não teve oportunidade de comparecer à delegacia, porque aí ela também tem um sentimento, ela começa a avaliar se vale a pena ou não. Então, acho que a gente tem que criar, reestruturar essa rede de proteção à mulher. E, deputada, na verdade, vocês duas já foram titulares de delegacias de atendimento à mulher e uma lei aprovada pela senhora aqui na casa trata justamente do atendimento a essas mulheres que tantas vezes já têm dificuldades, né, de fazer essa denúncia, de se expor. Tem casos muito graves, humilhantes, né, para muitas delas. Qual a importância de se garantir, como diz a lei, pelo menos 20% de policiais femininas para atender esses casos? Qual a diferença do tratamento que é dado a essa mulher por essas policiais ou por um policial homem? Eu quero te dizer, em primeiro lugar, que eu trabalhei durante muito tempo na Polícia Civil com homens muito comprometidos em atender bem as mulheres, de dar uma escuta diferenciada. Mas a mulher tem que ter o direito de chegar no plantão e encontrar uma outra mulher, para que ela possa dizer: olha, eu quero ser ouvida por uma mulher. Porque a gente vê que no momento, sobretudo, da violência sexual, em que há que se ter um detalhamento da relação que descreveu o estupro, essa mulher pode se sentir mais confortável falando isso com outra mulher. Após o registro de estupro, essa mulher é encaminhada a uma rede de saúde para tomar a pílula do dia seguinte, se assim o desejar, para tomar o coquetel de doenças sexualmente transmissíveis. Fazer um exame de corpo de delito. Fazer um exame de corpo de delito. Isso existe, né? Hoje, com a presença da Sala Lilás, com uma mulher, né? Na questão da violência contra a criança, muitas vezes você tem que usar ferramentas lúdicas para que essa criança possa dizer o caso, a violência que ela sofreu. Então, eu acho que minimamente a gente tem que garantir, se a delegacia tem o nome Delegacia de Atendimento à Mulher, que minimamente a gente possa garantir que nos plantões a mulher chegue e encontre uma mulher. Eu não estou aqui desqualificando, muito pelo contrário, eu quero mais uma vez ratificar o meu elogio a uma infinidade de policiais do sexo masculino com quem eu trabalhei. Mas a gente precisa garantir que as mulheres tenham o direito de ter um primeiro atendimento com outra mulher. E é mais uma maneira de encorajar essas mulheres a denunciarem, né? Gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez, doutora Adriana, muito obrigada por ter vindo ao Toda Mulher. Deputada também, muito obrigada. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. Toda Mulher fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.
Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.